Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim falar do último livro que eu li, que chama De Volta para Casa, da Shannon Maguire. Aliás, eu vou deixar na descrição a parte que eu vou falar especificamente do audiobook e do que eu achei e tudo mais, então se você quiser só ouvir essa parte e não ouvir eu falando do livro em si, você pode pular para a parte que eu vou deixar na descrição. Esse é o primeiro livro da série Crianças Desajustadas, e nele a gente tem a Nancy, que é a personagem principal. Ela tinha passado um tempo no mundo dos mortos, só que por alguns motivos ela teve que ir embora de lá e aí ela voltou para a realidade original dela. Ela voltou para casa dela e nisso os pais dela mandaram ela para uma escola que é basicamente um internato para as pessoas que foram para outros mundos através dos portais que aparecem e que depois que elas voltaram para a realidade delas, elas não conseguiram lidar com isso direito. É uma escola para as crianças conseguirem lidar com o fato de que elas não podem mais voltar para o mundo maravilhoso, nem sempre, mas digamos que seja, o portal que ela tinha ido antes de voltar para casa. Nesse universo existem vários mundos diferentes, tipo, para cada pessoa tem uma porta para um mundo diferente e lá na escola todos eles foram para lugares diferentes, com experiências diferentes. Esse livro não é tão conhecido, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que só tem traduzido o primeiro e o segundo, e essa série tem uns 5 livros, se não me engano. Mas as pessoas que leram esse livro geralmente falam muito bem, e eu tava esperando uma coisa muito diferente do que eu li. Na verdade, eu vi, porque eu ouvi o audiobook dele. Mas, gente, eu acho assim. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu gostei do livro. Tipo, eu dei 3 estrelas pra ele no Goodreads e eu só dou 3 estrelas pros livros que eu realmente gosto. Mas eu acho que é uma palavra que pode definir o que eu senti quando eu li ele, além de confusão, porque eu fiquei muito confusa em várias partes, foi decepção. As reviews que eu tinha visto, todo mundo falava muito bem desse livro e eu não achei tudo isso, sabe? Eu acho que o maior problema desse livro é porque ele é muito, muito curto. Tipo, ele tem menos de 200 páginas e tem um mundo muito cheio de coisas, sabe? Então, o livro poderia facilmente ser um desses de 300 e pouco, ia ser muito melhor, ia dar pra aprofundar muito mais nos personagens e também nas histórias de cada um deles, nos seus respectivos portais que eles passaram, nos mundos que eles foram. Então, ia ser muito mais interessante. Eu sei que é uma série de livros e que tem muitos livros. Pelo que eu entendi, eu acho que os outros livros focam nos outros personagens. Eu não sei se eu vou ler os outros. Talvez até que sim, mas não por agora. Eu tenho vontade de ler o segundo, porque ele foca nas personagens Jack e Jill. E apesar de eu não gostar da Jill, eu gosto muito da Jack, então, tipo, eu tenho muita curiosidade pra saber sobre elas, sobre o mundo que elas foram. Então, provavelmente lerei ele. Os outros, não sei. Mas assim, podia ter sido maior, sabe? Podia ter aprofundado mais nas coisas. Eu fiquei muito confusa em algumas partes em relação aos mundos. Tipo, eu nem sei se chamam mundos, sabe? São tipo assim, as portas. Eu fiquei confusa e curiosa em relação a isso, porque eu não entendi direito, eu acho que não explicaram direito, mas isso também pode ser porque eu tava ouvindo o audiobook e isso já é um problema, porque eu tenho problema de atenção, então foi muito difícil pra eu conseguir prestar atenção no que tava acontecendo. E eu também tenho problemas com entender inglês, porque teoricamente eu sou fluente, mas é bem teoricamente mesmo. Eu consigo ler livro em inglês de boa, mas ouvir as pessoas falando inglês é um pouco mais difícil pra mim. Mas nesse caso eu não acho que foi por isso, eu consegui entender tudo direitinho que a narradora tava falando e tal. Então eu acho que eles realmente não explicaram direito esse rolê todo dos mundos e tal. Até porque é um livro muito pequeno e a própria personagem principal, a Nancy, ela não entendeu nada e eu tava me sentindo muito ela nesse momento. Nesse livro, pouco tempo depois que a Nancy chega na escola, começam a ter umas mortes misteriosas, as pessoas começam a morrer. E o jeito que todo mundo lá lidou com essas mortes foi muito
Eles até se importavam com o fato que as pessoas tinham morrido, mas todo mundo seguia em frente muito rápido, sabe? E a Eleanor, que é como se fosse a diretora lá da escola, ela não tava fazendo nada pra descobrir o que que tava causando essas mortes. Tipo, amada, no geral, eles lidaram com as mortes de um jeito muito irreal. Ok, que tudo nesse livro é um pouco irreal, só que isso foi demais, sabe? Não, não sei, não. Isso foi uma coisa que me incomodou muito. Outra coisa em relação a essas mortes é que isso é um grande, tipo, é basicamente o plot do primeiro livro. Só que eu não descobri quem era o responsável por isso, porque eu, como eu disse, tenho um problema pra prestar atenção, então não tinha ligado vários pontos. E eu sou meio burra, então é assim, minha culpa. Mas depois que falou no final, eu percebi que era muito óbvio. Era uma coisa assim, que dava pra eles terem descoberto, sabe? O povo que realmente tava tentando descobrir alguma coisa, já que a diretora não tava fazendo nada, dava pra eles terem descoberto muito antes. E o motivo da pessoa também pra ter matado aquelas outras pessoas foi meio ponto de interrogação, eu achei meio bosta. Como eu disse no começo do vídeo, eu não tava esperando nada disso, eu não sabia que as pessoas iam começar a morrer, então quando teve a primeira morte, eu fiquei assim, muito chocada. Tipo, muito chocada mesmo. Eu não tinha lido a sinopse antes de começar a ler, eu só tinha visto as pessoas falando sobre, e eu achava que era um livro pra criança, tipo, realmente um livro pra criança, sabe? Não tinha nada a ver com o que eu tava esperando, eu achei que o rolê com os portais era totalmente outra coisa. Mas, porém, todavia, entretanto, esse livro é bom sim em outros quesitos. Por exemplo, o conceito dele é muito bom. O fato de que todas aquelas pessoas tiveram experiências muito diferentes e muito interessantes em mundos diferentes, por portais diferentes que elas passaram e agora elas querem voltar ou não, porque o Cade existe, ele definitivamente não quer voltar pro mundo dele e ele é o melhor personagem de todos. Essa ideia de que cada um tem um portal para outro mundo é uma coisa que eu acho muito legal. Só a Jack e a Jill, porque elas são irmãs gêmeas, aliás, e elas foram pro mesmo mundo, mas de resto eu acho que todos os personagens foram pra mundos diferentes quando eles passaram pela porta deles. E isso é muito divertido. Então, essa já é uma ideia que eu acho muito legal. Eu gostei muito da atmosfera do livro também. Eu gosto muito disso, deles retratarem a escola como um lugar onde só ali as pessoas conseguissem entender ela, no caso a Nancy, assim, entender entre muitas aspas, porque lá dentro eles têm muitas divergências. Mas em relação a ela ter ido para outro mundo e não achar mais que pertence naquele mundo que era o original dela, porque quase todos os personagens, depois que eles voltaram para casa, eles não foram compreendidos pelos pais. Então, só lá na escola que a Nancy foi conviver com outras pessoas que também tinham aquele tipo de experiência. Eu também gostei muito da representatividade que teve nesse livro, porque a Nancy é a personagem principal e ela é Ace. Ela fala sobre isso de uma forma que dá pra você entender a diferença entre um assexual e um aromântico. Muitas pessoas não entendem a diferença ou nem sabem que existe, né, uma diferença, que existe dois termos para duas coisas bem diferentes. E ela comenta sobre esse fato mais de uma vez, então não tá lá só pra existir, é realmente uma coisa que faz parte dela e faz parte do livro, sabe? Ela fala sobre isso. Também tem um personagem trans, que é o Cade, um dos personagens principais também, o melhor personagem, aliás. E ele fala sobre o preconceito que ele sofreu e o tanto que era difícil, assim, pra família dele aceitar. Na verdade, a família dele nunca aceitou, então também tem personagens, alunos da escola que foram transfóbicos com ele ao decorrer do livro. Fiquei muito irritada com pessoas X, aliás. Nesse livro realmente foi retratado como uma coisa real, sabe? Da vida real, as pessoas sofrem preconceito com isso, sabe? Então isso foi uma coisa que eu gostei muito. Como eu disse, esse livro é muito curto, então assim, não dá pra você gostar muito de nada. Quando você começa a se acostumar com alguma coisa, a coisa acaba. Por exemplo, você começa a se acostumar com a ideia dos mundos, aí vem uma morte, aí você tem que se acostumar com os assassinatos, e aí o livro acaba. No geral, é um livro legal, dá pra você ler muito rapidinho. Eu demorei uns 3 dias pra ouvir ele inteiro, mas foi porque eu só ouvia quando eu ia dormir, o que já é um problema, né? Mas enfim, é porque eu sou doida.
mas dá pra ler ele numa sentada só, e ele é legal pra passar o tempo, mas eu não achei tudo isso que as pessoas falaram. Eu entendo a ideia dele, eu acho o conceito dele muito legal, mas eu não acho que foi executado bem. Eu acho que se fosse um livro maior, teria sido muito melhor. Então agora eu vou falar sobre o que eu achei do fato de eu ter ouvido ele e não lido. Essa foi a primeira vez na minha vidinha inteira que eu tentei ouvir um audiobook. Eu não tinha muito interesse por esse serviço até um tempo atrás, mas eu vi muitos vídeos de vários booktubers falando sobre audiobooks e eu fiquei muito interessada, então eu queria tentar. Mas aqui no Brasil é bem complicado, porque os aplicativos que têm audiobooks traduzidos, eles têm um catálogo muito pequeno. Então eu fui ouvir, fui procurar um aplicativo em inglês mesmo. Aí eu baixei um aplicativo que chama Audible. Nele você tem a opção de fazer a assinatura de graça por um mês, e foi o que eu fiz, porque audiobooks são muito caros e eu não ia pagar sem saber se eu realmente ia conseguir ouvir, se eu ia gostar e tal. E no caso, essa assinatura deles de graça por um mês é assim, um livro de graça só. Os outros é só. Você tem que comprar. Mesmo você pagando a assinatura, você ainda tem que comprar o livro e eles não são baratos. Então, assim, um pouco complicado. Aí eu já tinha vontade de ler esse livro, né, o De Volta Pra Casa. Mas assim, não era nenhuma prioridade nem nada, mas eu achei ele lá e ele era bem curtinho, né? Tinha tipo 4 horas e pouco. O meu maior problema foi com a minha falta de atenção, então foi muito difícil de concentrar em algumas partes. Também porque eu fiz a burrada de que quase sempre eu ouvia ele quando eu já tava com muito sono. Eu dormi num pedaço, eu tive que voltar ele todo depois. Foi bem divertido. Mas assim, eu conseguia concentrar só quando eu me esforçava muito, muito mesmo. E às vezes, mesmo assim, eu ainda tinha que voltar um pouco pra. Porque eu tinha perdido alguma frase ou alguma coisa assim. E juntou com o fato que era inglês, então assim, foi uma ideia péssima que eu tive, mas deu certo no final. Eu consegui ouvir tudo, eu consegui entender tudo que estava escrito, pelo menos, não tudo do livro, fiquei confusa em algumas partes, mas isso foi em relação ao livro mesmo, não ao fato de ser audiobook. Eu já vi muitas pessoas falando que escutam audiobooks quando estão fazendo outras coisas, tipo dirigindo ou lavando a casa, lavando prato, esse tipo de coisa. Eu nunca ia conseguir fazer na minha vida, porque eu só conseguia ouvir quando eu tava deitada e parada olhando pro nada, assim, tentando muito me concentrar. Então eu sei que muitas pessoas escutam audiobooks pra ser mais produtivo com o tempo, né, pra conseguir ficar ouvindo o livro enquanto tá fazendo outras coisas, mas pra mim isso não deu certo e eu acho que pra ninguém que tem dificuldade de concentrar nunca vai dar certo. Eu tentei ouvir ele quando eu tava no carro e até isso foi difícil, porque minha mãe ficou conversando do meu lado o tempo todo enquanto ela dirigia, então mesmo com fone de ouvido eu desconcentrava muito. Também desconcentrava quando passava carro perto de mim, eu ficava tipo, olha um carro. Eu já fui atrás de audiobooks com medo de não conseguir prestar atenção em nada, de odiar, de achar esquisito e tal. Então, foi uma experiência boa, por mais que eu tenha falado que eu tive muita dificuldade pra concentrar e tal, mas isso assim, foi menos dificuldade do que eu achei que eu teria, porque eu achei que eu não fosse conseguir chegar até o final do livro mesmo. Mas foi uma experiência bem legal, assim, recomendo pra todo mundo que tenha a possibilidade de baixar algum aplicativo de audiobook e ter um mês de graça ou um livro de graça, alguma coisa assim. Eu recomendo, porque às vezes é uma coisa que você vai gostar, né? Já vi muita gente com preconceito, escutar um audiobook não te faz menos leitor. Mas é isso, gente. Foi isso que eu achei de Volta Pra Casa. E também foi essa minha experiência com audiobooks. Não sei se continuarei, pretendo, mas não tenho dinheiro, então quem sabe. Mas se você já ouviu algum audiobook, me conte nos comentários como foi, né, sua experiência, se você acha que vale a pena realmente pagar pros que estão no catálogo brasileiro ou tentar mais uma vez em inglês, essas coisas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada mais uma vez e tchau, tchau. Sinto que eu passei o vídeo todo assim. Meu Deus do céu.